E a gente segue falando sobre guarda compartilhada aqui no Ver Mais. Hoje recebemos o Dr. Bruno Frias, que vai nos falar sobre esse assunto. Tem bastante gente mandando pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos então tirar as dúvidas dos telespectadores. Muita coisa a respeito de guarda compartilhada. É um assunto que mexe, né, com as pessoas e com as emoções. A principal pergunta, o principal questionamento envolve pensão alimentícia. Quando a guarda é compartilhada, como é que funciona no caso de pensão, né? Se a criança fica um pouco com um pouco com o outro, acaba dividindo também um pouco as despesas, como é que fica essa situação? Como eu havia falado no início, né? Apesar da guarda ser compartilhada, a criança, né, o filho, ele vai ter uma residência fixa. E é nessa residência fixa, aquele pai, aquele genitor que tiver nessa residência fixa, é que vai ter que receber, né, o valor a título de pensão e gerenciar esses custos, tá? Então, ainda que a guarda seja compartilhada, há sim o pagamento de pensão. O que pode ser, né, talvez flexibilizado é se realmente for uma guarda alternada, que aí passa, por exemplo, 7 dias com um, 7 dias com outro, 3 dias com um, 3 dias com outro, né, uma questão a título de alimentação, e de alimentação mesmo, não no sentido amplo, mas no sentido de comida. Então, quando está na casa de um, o custo de alimentação é arcado com ele, quando está na casa do outro, o custo de alimentação é arcado por este. Porém, né, ainda vai ter as outras necessidades básicas da criança, como saúde, vestuário, colégio, remédios, eventuais consultas. Por isso, ainda que a guarda seja compartilhada, haverá de ser fixada uma pensão, sim. Em alguns momentos, essa pensão pode deixar de existir? Pode ocorrer casos em que não haja pagamento nem de um lado e nem de outro? Olha, se um dos genitores não vier a cobrar isso, porque pela lei há uma obrigatoriedade, a obrigação não é só de um, né? É de ambos arcar com as despesas, e isso vai de acordo com a necessidade da criança, né? Em título do quanto, né, da fixação, a necessidade da criança e a possibilidade de quem paga. Mas há sim o dever, né? A princípio até 18 anos, mas se continuar estudando, já teve várias discussões, hoje não há mais um limite de idade. Enquanto houver, né, o estudo, há o dever de pagar alimentos, claro, desde que haja uma continuidade, né? Eu não posso, eu paro de estudar aos 18, volto aos 24 e aí peço pensão. Se for uma continuação dos estudos, né, o dever de pagar alimentos vai até que se termine a graduação. O pessoal questionou bastante aqui, por exemplo, a criança que fica, às vezes, passa a manhã na escola, à tarde com o pai, dorme à noite com a mãe, que tem essa divisão de horários, se também é preciso, ou se só a divisão de custos, né, de despesas com essa criança já seria o suficiente. É que nesse caso, a única coisa que vai estar quando está com um e com o outro é a questão da comida, efetivamente. Aí, claro, luz, água, né, mas ainda assim vai precisar gerenciar as demais contas dessa criança. Ele tem que comprar material escolar, ele vai ter, às vezes, passeios do colégio, questões de saúde. Então, ainda que haja, né, essa divisão, o ideal é que se tenha uma pensão fixada. Ainda que talvez um pouco menor, porque há um rateio nos gastos da criança, mas que seja fixada para gerenciar e não ficar ao bel prazer daquele, esse mês ficou doente, mas esse mês eu estou apertado, eu não tenho dinheiro. Não, o ideal é que seja fixado, sim. E agora falando nessa época também de férias, se de repente a criança mora, tem endereço fixado com a mãe, mas vai passar um mês, 2 de férias agora com o pai, e o pai normalmente paga a pensão, nessa época ele continua pagando a pensão? É uma das perguntas que tem aqui também. Isso normalmente vai ficar fixado ou na sentença ou no acordo que determina a guarda e a fixação de alimentos, tá? Como regra, não há uma diminuição desses valores. Ele é fixado, por exemplo, ele é fixado em salários mínimos, né, ou em percentual, ele nunca pode ser fixo, por exemplo. Ele não pode ser R$300 de pensão, porque daqui a 2, 3 anos, R$300 não tem o mesmo valor. Então, ele é fixado, por exemplo, em 30%, 40%, 50% do salário mínimo ou dos rendimentos da pessoa, né? E normalmente ele é fixado de janeiro a fevereiro, né? De uma forma contínua. O que pode haver é o bom senso e a conversa entre os cônjuges para, nessa época, diminuir um pouquinho por conta das despesas. Que, como eu disse, né, o que fica de despesa é mais a alimentação. Porque as outras contas, o outro cônjuge, o outro pai, né, que faz o gerenciamento das despesas, ele vai manter. Se tiver plano de saúde, é plano de saúde. Se tiver, provavelmente vai ter prestações de roupas, vai continuar, colégio. Tudo isso mantém só a alimentação. Isso. A Jéssica do Jardim Itália quer saber quando a mãe tem a guarda e o pai passa a querer a guarda compartilhada. Tem como trocar?
Tem como mudar a guarda? Tem como mudar, né? Primeiro, assim, se houver um consenso entre eles, é muito mais fácil e muito mais prático, né? Eles podem, em conjunto, estar fazendo esse acordo de alteração de guarda. Agora, se o pai quer e a mãe não quer, aí vai depender de um processo judicial, vai ser feito análises, e se ambos tiverem condições de ter a guarda, o juiz vai determinar a modificação e a guarda compartilhada. Mas lembrando que ainda na guarda compartilhada, a criança, o filho tem uma residência fixa e há o dever de pagar alimentos. Que muitos acham que, por ser guarda compartilhada, não precisa pagar alimentos. A respeito do bem-estar da criança, tem relatos aqui da criança não querer ir, né? Com a pessoa que ela não é acostumada, não quer passar as férias agora. Como é que funciona isso? Isso vai para uma questão até muito mais psicológica do que propriamente do direito, né? Mas o que se recomenda, inclusive os juízes, na hora de fixar, de dar uma sentença ou de homologar um acordo entre as partes, né? Os juízes normalmente orientam que, mesmo a criança não querendo, não é forçar no sentido, não, tu vai de qualquer jeito, mas é no sentido, olha, vai ser legal você passar com seu pai, vai lá, ou com a sua mãe, né? Enfim, né? Incentivar que a criança passe. E se nesse tempo, vai passar 15 dias, a criança quiser voltar, volta, fica um dia com um, depois volta para lá, para que vá se acostumando gradativamente. Mas o ideal é que mesmo, eu não quero ir, é tentar criar uma atmosfera para que a criança queira ir. E não é demais lembrar que sempre que está o pai, mãe, enfim, ou duas mães ou dois pais, né, evitar de sempre ficar falando mal do outro, que daí evita justamente isso. Eu não quero ir, eu não vou porque a minha mãe sempre fala mal dele, meu pai fala mal da minha mãe, e aí acaba criando, né, um universo ruim para a criança e muitas vezes por isso que ela não quer ir. Tem toda essa questão do vínculo, né? Sim, tem. Mas as obrigações se referem a questões biológicas, né? Sim. Tem até um pai que perguntou assim, se a criança, a mãe tem uma filha biológica que é dele e outra que não é, né? Quais as responsabilidades? É só com a que é filha biológica dele, no caso, né? Isso, é que hoje tem o pai socioafetivo, mas aí isso também depende dele entrar ou a título administrativo no cartório ou judicialmente para constar o nome dele. Mas se não tem isso, né, efetivamente a obrigação é com quem é o seu filho. Isso falando legalmente, né? Mas existe uma obrigação muitas vezes moral que vai além do que é legal, né? Então, se esse pai conviveu com essa esposa por 10 anos, ele tinha uma enteada que lá tratava como pai e filha, não vejo o porquê dele não querer também pegar. Claro, estou tratando através de uma hipótese, né, sem conhecer o caso concreto. Na gravidez, também vale pensão alimentícia? Antes da gente encerrar, que tem uma pergunta aqui também. Sim. Tem os alimentos que são chamados alimentos gravídicos, tá? Então, não é o mesmo valor que seria quando a criança nascesse, mas há sim para ajudar, né, a gestante, né, nos custos com a gestação e todo o cuidado com o bebê. Tá certo, doutor Bruno, muito obrigada pelas informações. O pessoal participou bastante do Ver Mais de hoje, tem muitas perguntas, porque eu acho que realmente gera muitas dúvidas, né? Quando o assunto são os nossos filhos, porque todo mundo quer o bem-estar do filho, mas também quer a garantia dos direitos. Criança com deficiência também tem que ajudar, né, no pagamento. O pessoal está perguntando aqui, autista e tal, Sim, tem que ajudar nesse pagamento também. Tudo vai de acordo com a necessidade. Então, não existe uma tabela, uma fixação, é a necessidade. Quanto a criança precisa e também a possibilidade de quem vai pagar. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação. Você de casa também, um abração e a gente se encontra de novo amanhã.